Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa primeira aula do curso Educação Matemática Crítica nos Processos de Ensino e Aprendizagem. Sou a professora Mariana César e estarei com vocês ao longo dessa aula. Nessa primeira aula, realizarei uma introdução à educação matemática crítica e abordarei 3 pontos. O primeiro deles, primeiras discussões a respeito da educação matemática crítica. A ideia é apresentar um breve contexto de seu surgimento e um de seus principais representantes. O segundo ponto, o que representa a educação matemática crítica, para que possamos construir uma concepção e uma compreensão acerca dessa tendência. E o terceiro ponto, o que entendemos por crítica, dentro do contexto da educação matemática crítica. Para iniciarmos nossa reflexão a respeito da educação matemática crítica, é importante e necessário conhecermos sua origem. Um dos principais representantes dessa tendência no campo da educação matemática é o professor dinamarquês Ole Skovsmose. Skovsmose inicia suas primeiras reflexões acerca de uma educação crítica na década de 1970. Na época, suas inspirações emergiram de movimentos estudantis que tiveram seu início, suas primeiras manifestações, no âmbito do ensino superior. A educação crítica nesse espaço, ela vem em contraposição a um currículo direcionado pelo professor e contra a objetividade da ciência. Além disso, conforme destaca o próprio Skovsmose, a base teórica para a educação crítica se originou em diferentes fontes, e uma delas foi em Paulo Freire. Em Paulo Freire, o fato crucial foi a concepção de diálogo como base de processos educacionais que tem como objetivo a emancipação social. Nessa perspectiva, a relação entre educador e educando se dá por meio do diálogo, através do qual professores e estudantes ensinam e aprendem. Portanto, na educação crítica, as ideias relativas ao diálogo e à relação entre estudante e professor, elas são desenvolvidas do ponto de vista de que a educação deve fazer parte de um processo de democratização. E um dos pontos importantes dessa democratização diz respeito às experiências de vida dos estudantes, que ao serem manifestadas nas relações dialógicas em sala de aula, se tornam temas relevantes para o processo educacional, tanto em relação ao interesse dos estudantes, quanto em relação às perspectivas do processo. Nesse sentido, a democratização, ela ocorre quando o processo educacional não é imposto aos estudantes, mas desenvolvido com o diálogo e com a colaboração deles ou delas. Mas o que representa a educação matemática crítica? Uma tendência do campo da educação matemática. Mas o que nós entendemos por tendência? Então, tendência não é moda, e sim uma resposta a um dado problema. Portanto, a tendência é algo que surge de uma necessidade da sociedade em tempos ou épocas. Portanto, tendência em educação matemática é refletir e analisar e discutir os processos de ensino e aprendizagem na matemática sob uma perspectiva crítica com responsabilidade social e política. A educação matemática crítica, ela não representa uma sub-área da educação matemática, nem representa um conjunto de métodos ou técnicas que devem ser seguidos, mas expressa preocupações a respeito da educação matemática. Mas quais são essas preocupações? A educação matemática pode acontecer dos modos mais variados e atender aos mais diversos propósitos nos campos social, político, econômico e cultural. Dessa forma, nós podemos pensar a respeito do ensino e da aprendizagem matemática nos diferentes contextos em que eles acontecem. Lembrando que esse contexto pode ser o contexto educacional ou o contexto de vida dos estudantes.
Mas o que nós entendemos por crítica e qual a relação que nós estabelecemos com a educação matemática? Então, primeiro, quando nós falamos em crítica, nós não falamos no sentido de criticar algo, mas no sentido adotado por Scoville-Mose, que está relacionado com crises. Isso porque tanto crítica quanto crises têm origem do grego kritikos, kritikes e kritikon, que representa a capacidade de analisar e de decidir. E essa relação entre crítica e crise pode levar à noção de situação crítica. Para entendermos o que representa essa situação crítica, vou trazer um exemplo do nosso cotidiano. Um paciente em um hospital, quando ele se encontra em uma situação crítica, isso significa que a situação pode caminhar para dois sentidos. O quadro de saúde do paciente pode melhorar ou ele pode piorar. Tal exemplo indica que nós estamos diante de uma situação que apresenta desafios e incertezas. Agora, estabelecendo uma analogia da educação matemática com a situação crítica, isso significa que ela pode ser pensada como algo que potencializa ou despotencializa estudantes e professores, pois como uma situação crítica, ela apresenta desafios e incertezas. Nesse sentido, toda situação crítica precisa de uma abordagem crítica. Portanto, se pensarmos em um sujeito crítico com essa concepção de crítica, por exemplo, estamos pensando em um sujeito que reflete e age, e não em um sujeito que critica. Diante do nosso encontro, da nossa aula, eu deixo vocês o convite para vocês refletirem a respeito da educação matemática crítica e buscarem construir uma compreensão acerca dessa tendência. Desejo a vocês bom estudo e obrigada.